Deixa eu passar algo para vocês, queridos. Que muitas vezes nós, nesse tempo agora, não que outrora não houvesse essa necessidade, mas nós temos que ficar muito atentos nesse tempo, principalmente nesse tempo em que se aproxima muitas coisas da parte do Senhor, que o Senhor já começou a fazer, já está às portas. Nós estamos desfrutando talvez aí de algumas gotículas, algumas, sabe? Mas o Senhor tem mais para a igreja, o Senhor tem mais unção, o Senhor tem mais revelação, o Senhor tem mais poder, mais graça. Eu creio, irmãos, que nós vamos desfrutar de um tempo poderoso sobre a igreja na face da terra. 10 pessoas conseguem crer igual eu creio. Mas eu vou falar de novo. Eu creio que nós como igreja vamos passar, sabe, por coisas poderosas, e vamos ver a igreja do Senhor triunfante na face da terra. Só que nós temos que ter alguns cuidados, porque assim como o Senhor quer te levar a descansar, o diabo quer fazer você cansar, e não somente cansar, ele quer fazer você desistir, ele quer me fazer desistir. A gente tem que tomar um certo cuidado, irmãos. E nós vamos trabalhar aí algumas coisas. E eu tive uma visão, eu tive algo, uma direção de Deus no início da semana. E por esses dias, a Kelly está por aqui? Cadê a Kelly? Vem cá, filha. Ela veio compartilhar algo comigo e eu já tinha um desenho, eu já tinha até um vídeo que eu vou pedir para o Bruno passar daqui a pouco. Algo que o Senhor estava falando comigo até antes do culto de domingo. O Senhor já tem me dado essa mensagem, mas aprove que hoje Ele permitisse que eu a entregasse a vocês. Talvez domingo passado eu não estava pronto para isso, não que eu esteja totalmente pronto, estou passando por um processo, mas você vai entender que Deus é bom. Mas nós temos que tomar um certo cuidado, e nós não estamos aqui de forma nenhuma para expor, irmãos, nós estamos aqui para envergonhar o diabo. Fala para o teu irmão, nós estamos aqui para envergonhar o diabo. Mas o que ela só vai contar é o cuidado que a gente tem que ter, para a gente não cair nos laços, para a gente não ser engodado, enlaçado, para a gente não ficar preso nas armadilhas, nas sutilezas que o inimigo tem para de alguma forma querer te cansar, querer te travar, querer te angustiar, querer fazer você perder a paz. Então fique atento nessas palavras que estão sendo liberadas, para você entender o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. A paz do Senhor, irmãos. Foi difícil porque eu não ia contar nada para ninguém. Mas Deus às vezes incomoda a gente, né? Que a gente tem que fazer o que tem que ser feito. E esses dias atrás, não faz muito tempo, nem meu esposo sabia, ninguém na minha família. Eu recebi uma pessoa na minha casa, e essa pessoa, por eu conhecer ela, ouvir os problemas dela e o que ela passou, e depois ela veio falar para mim que ela fez uma terapia, e ela chegou em mim e falou: Kelly, você gostaria de conhecer essa terapia? Ela é de Deus, é coisa boa, é tudo dentro da palavra. Eu, na verdade, acabei deixando uma brecha. Quando a gente já passou por causas anteriores de medo, ansiedade, o que veio é por vir, né? Que a gente não sabe, que está tudo nas mãos do Senhor, a gente acaba caindo em ciladas do inimigo. Eu fui ouvir ela, e ela veio falar para mim sobre essa terapia. Você gostaria de conhecer? É como se fosse uma psicologia. Eu falei: nossa, legal, então acho que eu vou conhecer. Ela ficou insistindo muito que eu fosse. E eu fui e não contei para ninguém. Eu fui, fiz a terapia, é diferente, nunca tinha ouvido falar. Eu dei uma pesquisada antes para não saber se era alguma coisa de, tipo, macumba, alguma coisa assim. Mas eu vi que era tranquilo. Então,
Só que a gente eu sempre, quando eu vou em alguma coisa, eu peço cobertura espiritual e eu peço também a Deus confirmação. Dessa vez eu nem falei nada com Deus. Eu peguei e fui. E com isso ela estava dando, eu nem vou citar o nome dela, né? Falta de ética, mas ela veio falar para mim sobre constelação familiar. Eu fiz a primeira sessão, tranquilo, saí de lá, chorei bastante. Ela fez eu repetir palavras, né? O inimigo é tão como se fosse mensagem subliminar que a gente não vê nada de maldade. Só que eu passei uma tribulação nesse período. Eu tive pesadelos à noite. Eu sonhei o tempo todo, a noite toda, eu expulsando os demônios da minha casa. Eu corria para uma porta, cansava, corria para outra para ele não entrar dentro da minha casa. Foi forte. Eu acordei esgotada, cansada. E eu nem comentei com o pastor, mas eu tinha comentado só com uma pessoa, com a minha irmã Kátia. Falei, Kátia, eu estou tendo pesadelos horríveis e eu não sei o porquê. Aí ela falou, você fez alguma coisa? Você pensa como que foi tua semana? E aí eu falei para ela que eu tinha ido nessa pessoa que foi na minha casa. E aí ela pegou e falou assim para mim, eu acho que você fez o maior erro da sua vida. E ela foi dar algumas pesquisas para mim e pediu para mim fazer uma oração, renunciando tudo aquele ato que eu tinha feito. E mesmo assim, eu não consegui dormir, porque aquilo lá ficou me incomodando muito. Eu falei para ela que eu procurei o pastor e fui pedir direção dele. Falei para ele que eu cheguei a fazer a oração tudo, que eu não iria mais, né? Jamais. Mas aí ele falou que, por mais que eu fiz esse ato, eu tinha que ser ungida e repetir novamente, pedir perdão para o Senhor por esse ato que eu tinha feito, porque foi totalmente sem sabedoria nenhuma. Então eu falo para vocês, às vezes a gente quer buscar respostas em coisas que é vã, né? Que as pessoas às vezes usam, o inimigo usa essas pequenas brechas para tirar a tua paz. E eu glorifico a Deus por ter uma cobertura espiritual a quem eu posso recorrer e ser ajudado. Amém? E os pesadelos acabou a partir do dia que o pastor me ungiu aqui numa quarta-feira, pela glória do Senhor. Amém. Queridos, deixa eu passar o que o Senhor colocou no meu espírito. E o Senhor me deu uma visão acerca de um problema que aconteceu de forma secular. Mas tem deixa eu ver se tem. O senhor Otávio não está aí não, né? Mas a esposa está, a filha está, né? Tem pessoas ali que militam nessa área e vai entender. Coloca aí para mim, por gentileza, aí. É somente isso, tem um áudio aí, mas deixa eu passar para você algo, para você entender o que Deus quer falar comigo e com você aqui nessa noite. Na realidade, esse produto, um profissional faz o braço, confecciona o braço, e um outro profissional trabalha na parte de tapeçaria. Então, o profissional que ele faz o braço, ele faz a furação do braço, de acordo com o modelo que ele tem ali, mas é necessário que a pessoa que vai fazer a parte de tapeçaria, ela tenha um gabarito, diga para o seu irmão, um gabarito. Ela tenha um molde. E esse gabarito, esse molde, essa forma, ela tem que ser totalmente igual.
ela tem que casar perfeitamente o profissional que está fazendo o braço com o que o profissional que está fazendo a parte de tapeçaria. Tem que colocar uma porca-garra. E essa porca-garra, ela tem que ser totalmente igual, todas elas. E os braços também todos iguais. Porque senão, quando você vai juntar o braço, a parte de tapeçaria, corre o risco de acontecer isso aí. Agora tem um detalhe. Fala, então, mas tem um detalhe. De acordo com como que é feito esse molde, esse gabarito, muitas pessoas fazem esse gabarito de papelão. E com o tempo ele começa a usar, ele faz 10, ele faz 20, ele faz 100, ele faz 200. Mas daí a pouco esse papelão ele cede, ele vai de alguma forma se movendo ali. E quando menos se espera, daqui a pouco um cliente liga, que nem esse aqui de São Luís do Maranhão, dizendo, olha, minha poltrona, diga assim, ela está mancando. Fala para o teu irmão, você não vai mancar mais hoje, irmão, aleluia. Agora, por que está mancando, irmão? Porque o gabarito, ele foi de alguma forma alterado, não está conforme o modelo, não está conforme o propósito original. Perdeu-se a forma, perdeu. É por isso que é muito importante, estou dizendo que tem profissionais que trabalham com isso aqui, que as pessoas usem um gabarito, diga comigo, de ferro. Porque quando você tem um gabarito de ferro, ele não corre o risco de alguma forma estar sofrendo esses desgastes, esses desajustes, e aí aquele produto vai sair então, sabe, de uma forma que não vai ter problema como esse aqui. Mas deixa eu passar para você que o Espírito Santo falou comigo. Quando o Senhor diz na sua palavra em Mateus capítulo 11, versículo 28, já pregamos acerca disso em outro contexto. Ele diz, ele começa dizendo, assim como ele está dizendo, e vai continuar dizendo para mim e para você, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não há alívio, não há como de alguma forma esse cansaço que quer de alguma forma me paralisar e me fazer desistir, sem ir a Jesus. Primeiro passo, querido, venha a mim, vinde a mim, todos vós, não importa, queridos, quantos, todos quantos os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos que vão a Ele, irmão, todos que abrem o coração, se achegam a Ele, Ele tem alívio para mim, Ele tem alívio para você, Ele continua sendo esse Deus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas ele vai para o 29 dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e em mim, você não vai encontrar apenas alívio, você não vai encontrar apenas, sabe, um pequeno alívio para as suas opressões, para as suas fadigas, você vai encontrar descanso. Fala para o seu irmão, Deus tem descanso para nós. Mas esse descanso não está só em vir a mim, esse descanso agora ele está em aprender comigo. Faça como eu faço, você vai descansar. Fala para o seu irmão, faça como Jesus, imite Jesus, você vai encontrar descanso para a sua alma. Eu vou encontrar descanso para a minha alma, porque Jesus é a forma, irmão, Jesus é o gabarito perfeito. Fala para o seu irmão, Jesus é o gabarito perfeito, é o modelo perfeito. Quando eu faço igual Jesus mandou fazer, quando eu me assemelho a Jesus, quando eu olho para Jesus, quando eu vou até Jesus, quando eu aprendo com Jesus, eu encontro descanso. Amém? Feito esse pequeno alicerce, eu queria que você abrisse comigo a Bíblia. Hebreus capítulo de número 12. Aleluia. Eu gosto bastante desse texto. Ele vem numa sequência muito importante da galeria dos heróis da fé, exemplos de fé do Antigo Testamento. Estão arrolados tantos profetas aqui, pessoas como Noé, Moisés, Abraão, Sara, e aí uma galeria de heróis da fé. E essas palavras
dizem aqui no versículo 2 e no final do capítulo 11, que esses homens e essas mulheres, diga comigo, alcançaram testemunho. Diga comigo de uma forma melhor, se você puder, alcançaram testemunho. Mas alcançaram testemunho pela fé. Diga assim comigo, pela fé. Eles alcançaram testemunho. Mas quando eu começo no capítulo 12, o Senhor então, ele faz menção do capítulo 11, ele faz com que haja então, esse entendimento, que ele está falando acerca de algo que antecedeu, e ele está dizendo aqui, portanto nós também, ou seja, além desses todos que estão arrolados aí, que alcançaram testemunhos pela fé, nós também, visto que nós estamos cercados, rodeados, por uma tão grande nuvem de testemunhas, que ele está fazendo alusão aos heróis da fé, aos que estão arrolados em Hebreus capítulo 11, visto também que nós, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que alcançaram testemunho pela fé, ele vai dizer assim, deixemos todo o embaraço, e todo o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando para Abraão, olhando para Moisés, olhando para Elias, olhando para Sara. Não? Na tua Bíblia está Jesus? Então fala para o seu irmão, é por isso que muitas vezes a gente cansa. Porque a gente começa a olhar para homens. E esses homens todos arrolados, que alcançaram um testemunho pela fé, todos eles em dado momento manquejaram. Não são um gabarito perfeito. Assim como tem pessoas do teu lado, que vão muitas vezes, isso corre um grande risco da gente entristecer na medida que caminhamos. Jesus, cansado do caminho, ele foi buscar descanso na fonte. Escuta isso comigo, fala assim, Jesus foi buscar descanso, cansado do caminho. Nós estamos no caminho, irmãos, e esse caminho conduz à vida eterna, mas esse caminho pode nos cansar à medida que nós caminhamos, se nós deixarmos de olhar para Jesus. E é por isso que está dizendo aqui, ainda que estejam arrolados tantos heróis da fé, ainda que todos esses homens alcançaram tantos testemunhos, mas eu posso olhar para Noé, de uma forma muito especial, e ver que Noé, ele foi alguém que fez com que ele fosse livre, juntamente com a sua família, de um dilúvio. Fala para o seu irmão, isso não é pouca coisa. Noé foi livre, Noé fez com que a sua casa e ele fosse livre do dilúvio. Mas passou o dilúvio, em vez de levantar um altar, ele plantou uma vinha. Ele se embriagou. E aí teve um problema de maldição para a sua família. Fala para o seu irmão, então Noé não pode ser o modelo. Não pode ser o gabarito. Se eu for falar de Abraão, que outrora era Abrão, querido, ele conquistou uma nação, ele fez coisas tremendas, ele é considerado o herói da fé, o pai da fé. Pela fé somos filhos de Abraão, mas Abraão certa feita coabitou com a escrava, Abraão certa feita, ele mentiu, e você sabe algumas outras coisas. Você vai ver sobre Sara. Pastor, só os homens? Não, vamos falar de Sara. Nossa, Sara era estéril, e Sara conseguiu gerar um filho, apesar da sua esterilidade, sim, mas em dado momento ela riu, ela de alguma forma não acreditou. Então fala para o seu irmão, ainda que essas pessoas alcançaram o testemunho pela fé, não são um gabarito para você olhar, para você seguir. Mas aqui está dizendo, diga comigo, olhando para Jesus. Ei querido, algumas coisas vai mudar na sua vida hoje. Olha para Jesus, mas não apenas olha para Jesus, aprenda com Jesus. Você vai entender como você vai encontrar descanso para a sua alma, como eu vou encontrar descanso para a minha alma. Vou te colocar aqui um exemplo clássico de Jesus, e que um outro não fez igual, e por isso que você vai ver que teve essa questão. Volta para o 1. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos, diga comigo, todo embaraço,
todo embaraço. Não precisa colocar, mas outras traduções vão dizer peso, laço. É o que o diabo tem, irmão, para fazer de alguma forma você se embaraçar na medida que você caminha, e você tirar os teus olhos de Jesus, você começar a olhar para outras coisas que não seja Jesus, você vai se entristecer, você vai acabar desistindo. Querido, você pode em dado momento da sua vida olhar para mim, eu posso acertar em muitas coisas, mas eu posso pisar na bola com você. Pastor Marcos é um homem de Deus, Pastor Fernando é um homem de Deus, mas nós não somos o gabarito, irmãos. Nós queremos te levar ao gabarito, queremos te mostrar o modelo perfeito. Nós falamos acerca do modelo, pregamos acerca do modelo, e queremos que você tenha experiências com o modelo, mas nós não somos o modelo. Em dado momento eu posso entristecer você, eu posso pisar na bola com você, mas você tem que entender algo aqui nessa noite. Você vai entender porque você é inteligente. Vou repetir, você vai entender porque você é inteligente. Mas está dizendo aqui, querido, olhando para Jesus, versículo 2, pois, desculpa, volta no 1 lá. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Diga comigo aí, me ajuda aí, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Querida, há uma carreira cristã que está diante de mim, diante de você, e não está dizendo para você andar, está dizendo que, pelo testemunho que nós temos, pelo que Jesus deixou, nós podemos correr a carreira cristã. Mas fala para o seu irmão, você não vai conseguir correr. Eu também não. Se tiver embaraço, e se tiver pecado, nós vamos ser travados. Por isso nós temos que deixar algumas coisas. Versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, aquele que iniciou e aquele que foi até o fim da fé, o princípio e o fim da fé, o qual pelo gozo, o qual pela alegria que lhe estava proposto. Querido, eu estou dizendo para você e volto a dizer, há um gozo proposto, há uma alegria, há promessas de Deus tremendas para mim e para você. Deus tem coisas poderosas para fazer com a igreja e através da igreja. Há um gozo proposto, há promessas propostas para mim e para você. Está dizendo que Jesus, devido a esse gozo, por causa desse gozo que estava proposto, diga comigo, ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos, que muitas vezes você corre o risco, assim como eu, foge de evangelho sem cruz. Vou falar desse lado aqui, foge de evangelho sem cruz. Tem muitas coisas, irmãos, eu já vi muitos acontecer, de pessoas que passam por aqui, de vez em quando somem, de vez em quando aparecem, e que tem umas propostas mirabolantes, tem uns jeitinhos, tem uns atalhos, mas eu conheço um Deus que tem caminho, mas tem alguns atalhos que são esses embaraços, isso que a irmã contou aqui, e não é só isso, irmão, tem pessoas que fundamentam as suas fés, me desculpa aqui a sinceridade do meu coração, em congressos. Pastor, o senhor viu o Tocha que vai estar não sei aonde? Pastor, o senhor sabe quem vai estar lá? Querido, eu não quero saber quem vai estar, onde vai estar, eu quero que ele esteja comigo todos os dias aqui. As pessoas que se movem por experiências de congressos, experiências de retiros, então você vai lá, seja onde for, não estou dizendo que é tudo ruim, irmão, eu estou dizendo que isso não sustenta a tua fé. O que vai sustentar a tua fé é você perseverar dia após dia, e você deixar todo o embaraço e todo o pecado que estão de perto te rodeia, e você ter uma vida de perseverança, e viver todos os dias, como se fosse o último dia da sua vida. Não é um congresso que vai te livrar do laço do embaraço, mas é um posicionamento correto, entendendo que há um gabarito, e esse gabarito chama-se Jesus Cristo, porque tem muitos homens que outrora eram pessoas que eram medalhões, todo mundo ia atrás de Napoleão Falcão. Eu posso citar aqui inumeráveis listas de homens que caíram em adultério,
Eu sou um que corro risco, assim como qualquer outro homem, porque eu não sou o gabarito. Quantas pessoas corriam para um lado e para o outro, atrás de Marcos Feliciano? E aí eu posso citar aqui, irmãos, mas essas pessoas, assim como têm o seu esplendor, também desaparecem. Mas Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então, se a tua fé é baseada em homens, desculpa querer te constranger e faço isso de propósito, você vai ter dificuldade na tua carreira cristã. Baseie a sua fé em olhar para Jesus, irmãos. Vou falar aqui, talvez aqui está mais animado. Baseie a sua fé em olhar para Jesus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, perdendo as forças em vossos ânimos. Pessoas desanimadas servindo a Deus, e ela fala, estou desanimado aqui, vou procurar uma outra igreja. Coitada, tenho dó. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, filho meu, filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Deixa eu falar algo para você aqui, irmão, de todo o meu coração. O grande problema hoje é a dificuldade de você alinhar a igreja, porque as pessoas querem fórmulas mágicas, as pessoas querem um evangelho sem cruz, as pessoas querem como Naamã, eu estou disposto até pagar, até dar uma oferta boa, desde que eu receba uma oração, acabe os meus problemas. Querido, eu não conheço essa solução. E aí muitas vezes você tem que mostrar um caminho, mostrar que há um gabarito, há um modelo, e esse modelo é: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, façam como eu fiz, e em mim encontrareis descanso para as vossas almas. Aí muitas vezes você vai tratar uma questão de corrigir. Por que corrigir, irmão? Porque se não corrigir, vai continuar. E quando você anda mancando, quem aqui já andou, perdeu o salto do sapato? O Carlinhos nem diga, ele perde até o pedal da bicicleta, meu Deus. Aí pedala com um pé só, aí cansa. Mas quando você manca, irmão, quando a gente não está caminhando corretamente, a gente se cansa. Então aí vem uma palavra que vai colocar a gente na forma, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ele fala assim: não tomeis a forma desse mundo, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, se não há uma transformação do entendimento, eu vou buscar fábulas, eu vou buscar soluções mágicas, eu vou buscar, sabe, eu vi dizer que tem alguém ali, que vai vir ali, que o cara revela até RG, não vai, querido, resolver. Aí esses que revelam RG, Júlio, eles são bons por uns 6 meses, depois aquele lá não deu certo, eu fui para outro lá, que agora esse cara é bom. Aí tinha uns amigos meus que falavam: rapaz, não dá tempo nem, a gente liga para o cara, rapaz, o cara chega botando a camisa lá, com 5 minutos está lá. Então eles estão querendo um pastor tipo, sabe, personal trainer, não vai resolver. Mas daí a pouco esse personal trainer não funciona mais, porque as pessoas não estão olhando para Jesus, irmãos, estão olhando que a solução vem do homem. Eu posso te mostrar o caminho, mas eu não sou o caminho. Eu
posso te ensinar o caminho, te levar ao caminho, como fez João Batista, preparar o caminho, mas o caminho continua sendo Jesus. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há quem o pai não corrija? Versículo 12, por gentileza. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja curado, antes seja sarado. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Deixa eu passar algo para vocês aqui. O que muitas vezes acontece, o perigo e por que eu estou aqui, qual é realmente o cerne dessa palavra, para você entender. Porque nesse momento, irmãos, é o risco que eu corro, da questão de entender o que é estar cansado, e como fazer para que esse cansaço saia, de uma forma a qual Deus seja glorificado. Porque cansado, irmãos, muitas vezes eu vou estar, e tem o cansaço físico, que é inerente a todos nós, e nós precisamos sim dormir bem, se alimentar bem, mas tem o cansaço, irmão, é porque nós estamos insistindo em fazer errado, e aí não é uma outra igreja que vai resolver, não é um outro pastor que vai resolver, é eu realmente entender que eu tenho que ser colocado na forma, e fazer veredas direitas para os meus pés, e naquela área eu preciso de fato ter. E muitas vezes isso dói, irmãos. Quem já fez RPG aqui? Não é pecado não. Quem já fez RPG? Oh, já melhorou. Quem já fez RPG? Foi gostoso? Mas para que é o RPG? Porque eu estou torto. Era para mim estar, eu não estou. Aí vai me colocar no lugar. Dói. E quando eu vou ser conformado com Jesus, vai doer, porque ele suportou, ele carregou a sua cruz, porque ele sabia que havia um gozo proposto, havia uma alegria proposta, e por isso ele suportou passar por aquilo. Muitas vezes eu não consigo suportar, e por eu não conseguir suportar, muitas vezes eu vou me entristecer, muitas vezes eu vou me cansar, mas uma grande diferença aqui, irmão, Jesus descansou na fonte. Fala para o seu irmão, onde você está descansando? Deixa eu passar para você o grande perigo aqui. Versículo 16. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que o querendo ele, ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Coloca aí NVI para mim, por favor, aí, a partir do versículo 16. Como vocês sabem, 16, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança, como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado, e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Deixa eu passar para vocês o que o Espírito Santo colocou em mim. Aqui que está o problema, irmão. Lembra da questão lá, para a gente
deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então a gente está na carreira cristã, e a palavra diz para corrermos a carreira cristã, mas eu só consigo correr se eu deixar todo o peso, todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto me rodeia, e olhar para Jesus, independente das circunstâncias, olhar para Jesus, saber que Ele é o meu alvo, Ele é o gabarito, Ele é aquele que de fato vai corresponder à minha expectativa, vai estar comigo, vai me ouvir, vai me entender, vai fazer com que eu, muitas vezes como preto, talvez eu perdi ali um pouco, momentaneamente, a minha visão, mas Ele vai me colocar de volta no barco, Ele vai me dar uma segunda oportunidade, Ele vai fazer como a galeria dos heróis da fé, que homens que tiveram sim testemunhos, que alcançaram pela fé, mas em dado momento da história, eles até tiveram ali uns certos momentos de fraqueza, mas o Jesus vai me entender, Jesus vai te entender, Jesus vai te colocar de volta no caminho, Jesus vai fazer aquilo que Ele disse que faria. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, em mim você vai encontrar descanso para a sua alma. Jesus vai endireitar as minhas veredas, endireitar as tuas veredas. Mas querido, mas Jesus não vai me deixar e te deixar sem correção. Ele vai usar alguém para te corrigir, vai usar alguém para me corrigir. É nessa hora que muitas pessoas não aceitam a correção. Mas aqui tem algo pior. O que aconteceu com Esaú? Revista e Corrigida, capítulo 25 de Gênesis. Versículo 29 a seguir, por gentileza. Está dizendo aqui nesse texto de Hebreu 12, para não sermos como Esaú. E aqui em Gênesis 25 vai dizer o que Esaú fez. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo. Diga comigo, e estava ele cansado. Diga para o seu irmão, você está cansado, irmão? Fala para a sua irmã, você está cansado? Presta atenção nisso, irmãos. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo. E estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Diga comigo, ele estava cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom, significa vermelho. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, diga assim comigo, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E querido, aqui que está o erro, que muitas vezes a gente está vendo a igreja passar por isso. Porque por um prazer momentâneo de um prato de comida, por algo que ia satisfazer a sua fome, como a água da samaritana, a água que você está falando aí, você vai voltar a ter sede, mas eu tenho uma água que vai saciar a tua sede. Aqui a mesma coisa, algo que ia satisfazer Esaú ali momentaneamente, somente naquele momento. Mas ele ali, querido, ele trocou a bênção daquilo que estava proposto, como Jesus, que pela alegria, pelo gozo que estava proposto, suportou. E Esaú não suportou o cansaço aqui, porque ele estava fazendo algo errado. O pai falava, com essas mulheres você não namora, ele namorava. Ele queria matar o irmão. Então ele precisava ser colocado na forma. O cansaço dele foi desvio de rota. Mas aqui ele chega e tem uma proposta, ó. Se você abrir mão da tua promessa, abrir mão dos teus direitos, como primogênito, ele tinha direito de ser o sucessor, ser aquele que ia liderar o clã familiar, ser aquele que ia ter uma parte maior da promessa, da herança. Tudo isso são bênçãos do primogênito. Mas por um prato de comida, tem pessoas, querido, por um final de semana,
Vejam Jesus. Oxalá pela escola dominical que nós tivemos aqui hoje. Por prazeres. Eu queria tirar uma foto. E aqui, queridos, a bênção da primogenitura poderia fazer toda a diferença na vida dele. E depois ele buscou ainda que com lágrimas, mas ele não conseguiu de volta. Nós estamos num tempo em que a gente vai poder dizer assim: pastor, mas eu estava cansado, mas eu não fui buscar descanso na fonte. E muitas vezes nessa hora, irmão, as pessoas negociam. E aí eu perco aquilo que é promessa, aquilo que é herança, aquilo que o Senhor tem para estar repartindo comigo, para estar investindo em mim, para estar fazendo com que eu herde. Aí muitas vezes acontece que nem aconteceu com o filho pródigo, ele sai da casa do pai, uma escolha, ele vai viver dissolutamente, aí lá na frente ele vai cair em si, ele vai voltar, ele vai aceitar. Mas esse, querido, esse vai e vem é o que muitas vezes nos impede de experimentarmos mais de Deus. O Senhor tem mais para mim, o Senhor tem mais para você. Agora deixa eu passar um negócio para você. Hebreus 12:2, por favor. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou à destra do trono de Deus. O Senhor tem isso para mim e para você. Agora a grande questão aqui, qual é a sua cruz? Qual é a minha cruz? Não existe evangelho sem cruz, irmãos. Eu quero mais de Deus. Mas o que é que Ele tem pedido para mim? O que é que Ele está requerendo que eu faça? Jesus, em dado momento da sua carreira cristã, Ele olhou para aquilo e disse: bem que eu poderia. Bem que eu poderia. Isso é a tua vontade, isso é a minha vontade. Eu não estou dizendo que você não tem, que eu não tenho, irmãos. Todos nós temos essa luta, essa guerra. Eu não sou melhor do que você, nunca fui. Mas muitas vezes você pode escolher o teu prazer ou o prazer de Deus, a tua vontade ou a vontade de Deus. Senhor, eu até te sirvo, mas eu estou disposto a abrir mão do espiritual pelo carnal, pelo meu bom final de semana, pela minha diversão, pelo meu prazer momentâneo. E o Senhor está querendo que você e eu venhamos pagar um preço de suportar a cruz, de fazer aquilo que Ele está requerendo de nós nesse tempo, para alcançarmos mais, para termos mais, para sermos aqueles que se deixam moldar, porque eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas se eu tomar a forma do mundo, irmãos, não tem como eu ter uma vida que, olha, se der certo eu faço alguma coisa para Deus, mas o mais importante, em primeiro lugar, sou eu. Primeiro as minhas vontades, primeiro os meus prazeres, primeiro os meus feriados prolongados. Se der tempo eu faço para Deus. Se coloque de pé, por gentileza.
Eu conheço a minha cruz. Eu conheço a minha cruz. E muitas vezes eu me sinto sozinho. Muitas vezes eu vejo pessoas que você quer ajudar e as pessoas se rebelam. E muitas vezes a vontade de desistir é grande. Mas eu tenho que suportar a minha cruz. Não é bom que o homem esteja só, e eu muitas vezes me vejo só. Eu não sei qual é a sua cruz, uma injustiça. Não sei qual é a sua cruz, uma enfermidade. Eu não sei qual é a sua cruz, uma dificuldade de caráter. Eu não sei qual é a sua cruz, você não consegue parar de mentir. Isso me impede, irmão, me impede de correr a carreira cristã. Pastor, eu venho domingo na igreja e peço perdão por aquilo que eu fiz durante a semana inteira. Eu recomeço tudo de novo no domingo, mas na segunda, na terça, eu já estou cometendo as mesmas coisas. Isso é embaraço, isso é laço, isso é peso. Eu creio, irmãos, que nós iremos conseguir descansar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu renunciei à minha própria vontade, eu fui obediente até a morte, morte de cruz. Eu não olhei para a contradição dos pecadores, eu não olhei para as afrontas, eu suportei a cruz, porque eu sabia que havia um gozo, havia um prêmio, havia uma promessa de que algo poderoso, Deus tem algo poderoso para mim, Deus tem algo poderoso para você. Deus tem para mim e para você o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Mas eu não vou, querido, ainda que aleluia, aleluia, aleluia. Por que eu estou cansado? Por que eu estou cansado? Aleluia, 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 aleluia. Que você tem trocado por Jesus, te diz o Senhor, que tem sido o primeiro lugar na sua vida. Conheci algumas pessoas que o futebol, o tênis era o seu Deus, até que Deus teve que intervir. Conheci pessoas que não perdiam um congresso, Águas de Lindóia, não sei aonde, mas depois o seu casamento foi destruído, porque faltava o diário com Deus. Estou convosco todos os dias, eu não quero que você esteja comigo alguns dias. Que tem te roubado de Deus, o que tem me roubado de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda nesse tempo de tantos pratos de lentilha, tantas ofertas. Pessoas que trocam suas dispersões e levam outros junto, Pai, em detrimento da Tua obra. Tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Ah, querido, como é bom. E que seria dizer, o Senhor está aqui te dizendo, hoje o tempo de cantar chegou, hoje o Senhor está falando que há uma porta abrindo ali, olha o Senhor falando que Ele está, não, querido, o Senhor está falando que tem te roubado de mim.
que tem te roubado de mim, diz o Senhor. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. Nos ajuda, Senhor Deus, ó Pai querido, a de fato discernir nesse tempo, como diz a Tua palavra, Senhor Deus poderoso, discernir o tempo que Israel deveria fazer nesse tempo. Mas, Senhor, nos livra desses laços, de pessoas que vão chegar como chegaram em Jesus, no momento de fome, no momento de cansaço, de fraqueza, no momento de deserto, e dizer: se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus poder dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus não entrou no laço, Jesus não foi embaraçado na sua caminhada. Se você simplesmente me adorar, todo este poder, toda essa glória desse mundo te darei. Se simplesmente você se prostrar aos meus pés, Jesus disse: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Eu não vou me render aos prazeres, aos poderes desse mundo, porque eu sei que há uma alegria proposta, existem promessas propostas. Eu sei que o Senhor tem coisas melhores, eu sei que o Senhor tem coisas que são eternas para a tua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Eu sei que não é fácil você ouvir essa palavra, e nem é fácil eu pregar essa palavra, mas eu sei, querido, que ainda existe um modelo, e esse modelo é Jesus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai. Foi o que Jesus disse nos momentos mais difíceis que Ele passou, suportando aquela cruz. Xerebehai komahai kalabashei kalabarabalai achou alabas. Haeremecou ilibiribihai kashei kalabacharabacole merebe kalabarabalai achei alabas. Halibaharecou limiribihai lekamahai chei ilibiribicamahachou ilibehas. Soberano, eterno e maravilhoso Deus, eu venho te pedir misericórdia, Pai. Eu venho clamar por misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Pastor, eu estou indo ali. Estou avisando o Senhor que eu estou indo ali. Mesma coisa da esposa falar para o marido: eu estou avisando o Senhor que eu vou sair com outro hoje. As pessoas quebram aliança, irmão, de uma forma assim que muitas vezes não falam nem tchau. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor me abençoe, que o Senhor te abençoe. Eu queria aleluia, 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 aleluia. Não tem avivamento sem arrependimento, diz o Senhor. Não existe avivamento sem arrependimento. Arrependei-vos, diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, querido. Que o Senhor te dê uma semana de paz. Que o Senhor te dê uma semana de vitória. Que o Senhor nos leve a de fato, se você sair daqui bravo comigo, eu estou feliz. Se você sair daqui contrariado comigo, eu prefiro que isso aconteça do que você lá na frente perca a sua salvação e eu não te mostrei a verdade. Prefiro você bravo comigo do que o Espírito Santo bravo comigo. Entre você ficar bravo comigo e o Espírito Santo ficar bravo comigo, eu prefiro que você fique. Mas que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de paz. Vá em paz no nome de Jesus.